Hoje nós vamos falar sobre classificação dos crimes do direito penal. O direito penal utiliza diversas classificações para organizar e compreender os crimes previstos na legislação. Essas classificações auxiliam operadores do direito, estudantes e a própria sociedade a entenderem melhor a natureza das infrações penais e as consequências jurídicas. Uma das primeiras classificações distingue entre crimes comuns, próprio e de mão própria. O que quer dizer isso? Os crimes comuns podem ser praticados por qualquer pessoa sem exigir uma condição especial do agente. O homicídio é um exemplo clássico disso. Já os crimes próprios exigem uma qualidade específica do autor, como ocorre no peculato, que somente pode ser cometido por funcionário público. Os crimes de mão própria, por exemplo, ele exige a execução ou que a execução seja realizada pessoalmente pelo agente, como o caso do falso testemunho. O falso testemunho é um exemplo, pois somente a própria testemunha pode praticá-lo. Outra classificação importante divide os crimes em materiais, formais e de mera conduta. O que quer dizer isso? Vamos por parte. Nos crimes materiais, a consumação depende da ocorrência de um resultado naturalístico. O homicídio, por exemplo, ele se consuma com a morte da vítima. Nos crimes formais, a lei, ela descreve o resultado. Descreve um resultado. Mas a consumação ocorre independentemente da sua efetiva produção. É o caso da extorsão. Como se consuma? Com a exigência de uma vantagem devida. Não é? Então, já os crimes de mera conduta, eles não exigem resultado naturalístico. São aqueles que, bastando a prática da ação proibida, como ocorre na violação de domicílio, por exemplo. E todos esses crimes aqui, nós vamos depois fazer cada vídeo um em particular, para que você possa entender com profundidade. Os crimes também podem ser classificados quanto à duração da sua consumação. Por exemplo, os crimes instantâneos são aqueles cuja consumação ocorre em um único momento, no caso do furto. Os crimes permanentes mantêm sua consumação ao longo do tempo por vontade do agente. No caso aqui, o sequestro é um exemplo, pois o crime continua enquanto a vítima permanece privada da sua liberdade. Os crimes instantâneos de efeito permanente produzem consequências duradouras. Embora a consumação ocorra em um único instante, ela produz uma consumação duradoura. O exemplo disso é o homicídio, que os efeitos eles permanecem após a consumação. Um outro caso é o crime a prazo, por exemplo. Não é muito conhecido, mas é bom falar porque você que está prestando o concurso vai saber lidar com essa questão. Os crimes a prazo exigem o transcurso de determinado período para sua consumação, conforme uma previsão legal específica.
Quando o elemento subjetivo do crime, os crimes podem ser dolosos ou culposos. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui falando sobre esse assunto, sobre esses dois tipos e a diferença entre dois tipos. Mas só para lembrar aqui, o crime doloso ocorre quando o agente deseja o resultado ou assume o risco de produzi-lo, e que é o caso de quem atira deliberadamente contra outra pessoa. Já o crime culposo ocorre quando o resultado decorre de imprudência, de negligência ou imperícia, sem a intenção de produzi-lo. O motorista que causa um acidente do trânsito, por exemplo, por excesso de velocidade, pode responder por homicídio culposo. E, por fim, existem os crimes comissivos e omissivos. Os crimes comissivos são praticados mediante uma ação positiva do agente, como roubar ou agredir alguém. Já os crimes omissivos decorrem da abstenção de uma conduta juridicamente exigida. A omissão de socorro é um exemplo claro desse caso. Há ainda os chamados crimes omissivos impróprios. Esses crimes homicídios impróprios são aqueles em que o agente tinha o dever legal de agir, mas ele se negou a fazer para evitar o resultado. Ele poderia ter agido para evitar o mal, mas ele não fez e o mal aconteceu. Então, ele vai responder pelo resultado ocorrido. Veja só como é interessante. Então, essas classificações são fundamentais para a correta aplicação da lei penal, influenciando questões como consumação tentativa, prescrição, participação ou responsabilidade criminal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dê o seu like e nós nos vemos no nosso próximo vídeo.